Este é só o começo. O senhor gravou um vídeo em Mossoró, no Rio Grande do Norte, em que o senhor fala que vagabundo se trata na bala, se mata, se elimina. Aí depois o senhor também deu uma declaração, quando o senhor fala do Flávio Bolsonaro, que tem que acabar com a raça do Flávio Bolsonaro. Depois o senhor falou que era uma coisa mais assim, metafórica, mas enfim, tá lá a declaração. Uma declaração famosa também é quando o senhor esteve no Maranhão, dizendo que os maranhenses votam mal, por isso tinha que ter um interventor no Maranhão. Esse tipo de estratégia, né, de tentar chocar talvez a população, isso não pode se voltar contra o senhor lá na frente quando se for analisar se é um candidato sério, para valer, de credibilidade? Na verdade, que não busca só lacrar, desculpa. Mas não é nem uma lacrada, eu realmente acredito nisso. E não foi muito como estratégia. Se eu for olhar a estratégia clássica que os marqueteiros recomendam, eu deveria ir em Mossoró ficar falando, ô, povo bom, eu vou cuidar de vocês, que é a estratégia de 99% dos políticos, inclusive os da direita. Quando eu fiz esse vídeo em Mossoró, eu tava falando sobre a história que a população de Maranhão teve, de Mossoró teve, no enfrentamento ao banditismo local, às gangues, inclusive no período do Lampião. E puxar esse orgulho próprio, porque a população local hoje se vê vítima do crime organizado. Então a gente tem que puxar, inclusive, um orgulho histórico deles, e eu quero reviver isso neles. Quando eu falei do Flávio Bolsonaro, se eu falar em termos literais, seria o que acabar com a família Bolsonaro do norte da Itália, a etnia deles? Não é. Eu tô falando, novamente, de uma superação política de uma família que faz muito mal à direita brasileira. O terceiro ponto é o maranhense votar mal. Isso, e daí? E uma intervenção, um interventor, quer dizer, você acabar com a eleição direta para governador. Em última instância, a gente tá trazendo essas discussões, sim. Qual foi o aspecto positivo das classes políticas do Maranhão para o Maranhão? Da sequência Sarney e Dino, as duas grandes... vamos dizer, os dois grandes exemplos de modelos políticos oligárquicos locais. Mas todas as ferramentas que a gente faz são ferramentas para melhorar o regime democrático. Porque a democracia não existe no Maranhão. Falar que a gente tem um regime democrático no Maranhão é acreditar, assim, contra a carochinha. Boa parte das pessoas votam porque vendem o voto ou estão sendo cooptadas durante o período eleitoral. Elas trabalham com sistemas de incentivo durante o período eleitoral de, basicamente, tem um emprego na prefeitura, fazem contratações às vésperas das eleições, essa é a nova moda. Shows dos mais estúpidos, dos mais inúteis. A gente tá falando de mais de 5 bilhões de reais gastos em shows e festas locais. Mas acabar com a democracia é uma maneira de resolver a democracia? Não é acabar com a democracia. Se você não tem um governador eleito? Não estou falando isso. Estou falando, eventualmente, se você não consegue cumprir indicadores básicos no município... Vamos dar um exemplo. Eu visitei Marajá do Sena. Os índices de desenvolvimento humano são baixíssimos em Marajá do Sena. Não há atividade econômica concreta em Marajá do Sena. Primeiro, então, entra um prefeito Marajá do Sena, eleito, bem constituído, e esse prefeito tenta entregar esses indicadores, que é o que a gente quer estabelecer na nossa lei de responsabilidade gerencial. Se esse prefeito consegue entregar os indicadores, muito bom. Agora, o que ele não vai poder fazer, é o que eles fazem hoje, ele pega uma prefeitura com 10% de saneamento e entrega com 9% de saneamento. Os sistemas, vamos dizer, de prover água, ou vamos colocar a educação no ranking do Saeb, baixíssimos. Ele não melhora nada. Só que chega a véspera da eleição, ele compra o voto da população e se reelege. Pois bem, se ele não cumprir indicadores mínimos, ele não vai poder participar da reeleição. Outra pessoa participa da eleição. E os indicadores e o sistema a gente está desenhando para ser uma legislação muito simples e objetiva, com critérios que qualifiquem a democracia. Porque hoje, em lugares onde as pessoas são muito humildes, elas vão votar pensando no estômago, com medo de perder o emprego, com medo de perder a renda, porque a classe política local, parasitária ela própria, não liga para a melhoria na vida dessas pessoas. Então, a democracia, nominalmente há, mas de fato não há. A democracia, quando surgiu na Grécia, ela tinha como pressuposto a ideia de que eram homens livres participando disso. Infelizmente, boa parte da população nos lugares mais pobres do Brasil não são tratados como pessoas livres, são tratados como vassalos. E a gente precisa entregar a cidadania para essas pessoas. Mas o senhor não acha que, de certa forma, é tirar o poder do voto dessas pessoas? Porque se tem uma coisa na democracia que a gente tem que vale para pobres, ricos, mulheres, homens, é o voto. E aí, se o senhor avalia, olha, esse prefeito não fez um bom trabalho, então agora a população não vai ter direito a votar nele. Não fica estranho essa intervenção com a democracia? Muito pelo contrário. Novamente eu falei, uma intervenção no município é só num caso muito grave, em que aquele município não está atingindo por 8 anos um indicador de desempenho. Agora, nos primeiros 4 anos, se um prefeito não consegue entregar essa melhoria nos indicadores de desempenho, e aí ele aparece na pesquisa com 50%, 60%, entendam, essa é a regra. É isso que acontece em todo o Brasil. Os prefeitos nessas cidades pequenas, com péssimo IDH, eles se reelegem. O que eu tô fazendo é, olha, este prefeito não vai poder concorrer à reeleição. Não melhorou um indicador, vive de repasses federais e não consegue melhorar a vida das pessoas. Aí as pessoas votam por quê? A gente sabe que a regra nesses lugares é a compra de voto. Então não há democracia ali. Quando a gente fala, mas essa pessoa tá perdendo voto, primeiro, isso seria uma atitude extrema no final da ponta se aquela cidade não consegue melhorar um indicador.
e por um pequeno período de tempo até a gente conseguir recompor esses indicadores. Se isso, antes disso não for feito, a gente vai continuar vivendo a ilusão, que é uma ilusão que a gente acredita desde 88, que existe democracia em Marajá do Sena. Não existe democracia em Marajá do Sena. Gente, agora, não existe democracia em maior parte das cidades pequenas do Brasil. Sim. Vai, Carla, candidato, diga. uma questão que eu queria falar pouco sobre as propostas para as mulheres, né? O senhor tem também aí algumas declarações polêmicas e a gente vive atualmente uma onda muito forte. Inclusive, há um documentário de um documentarista britânico Por Dentro da Machosfera, né? Que fala um pouco desse mundo Red Pill aí. Eu queria saber quais são as suas propostas para as mulheres. E há nessas discussões, inclusive, quem chegue a falar hoje ali nos Estados Unidos, em outros países já mais de direita, que as mulheres não deveriam nem ter direito a voto. Enfim, eu queria saber a sua opinião e suas propostas para as mulheres que hoje no Brasil representam a maior parte do eleitorado. De maneira objetiva, uma mulher se sente segura pra andar na rua? Não. Assim como a maior parte dos homens não sentem, mas isso afeta as mulheres de uma maneira diferente que os homens. Lei e ordem para permitir que a mulher tenha o direito de ir e vir. Uma mulher se sente segura dentro de casa com cumprimento de penas ou com políticas velozes para impedir que um marido violento agrida elas? Não, ela não se sente segura. A gente vê, mesmo com a instituição das delegacias da mulher, um direito muito lento nisso. Uma outra coisa, as mulheres se sentem, nesse caso nem segura, contempladas por uma política educacional que trata as escolas como depósito de criança enquanto ela trabalha? Não. Muitas dessas mulheres se ressentem dos maridos que não pagam suas pensões. A forma como a justiça busca esse pagador de pensão vem sido eficiente? Não. Quando eu falo especialmente das mulheres mais humildes, isso aqui é o que de fato aflige a vida delas. As mulheres estão no mercado de trabalho. As mulheres, elas têm suas crianças, elas têm seus desafios, têm suas vidas profissionais. E a gente tem que permitir que elas executem, vamos dizer, seu exercício de cidadania da maneira mais simples e ampla possível. Hoje, o básico não é garantido para elas. A questão para mim vou falar isso sempre em termos mais abertos. Isso não é garantido para quase ninguém no Brasil. Eu podia fazer uma clivagem, sabe? O negro, ele tem seus direitos garantidos. Qual é a sua política pro negro? No fundo, é a mesma para as mulheres. Esse projeto de lei que combate a misoginia foi aprovado no Senado, já está na Câmara. O senhor defende? O senhor aprova? Populismo puro e simples. O senhor é contra? Populismo puro e simples. Não é necessário ter uma medida legal para proteger, impedir que mulheres sejam vilipendiadas em redes, por exemplo? Se alguém cometer uma calúnia, uma injúria, uma difamação, hoje a legislação ela contempla as formas das pessoas se defenderem. Agora, você cria espaços cinzentos para arbitrariedades, para discussões por vezes bizantinas. Eu vi uma discussão, nem sei se foi aqui no UOL, sobre, olha, uma mulher sendo interrompida no ambiente de trabalho é qualificado como misoginia. Entendi, e aí isso vai ser equiparado a injúria racial? Pô, não... Quer dizer, se eu interromper uma mulher numa reunião, eu vou estar cometendo algo similar a uma injúria racial? É óbvio que isso não é razoável. É óbvio que essas discussões são irrazoáveis, elas estão andando com agendas identitárias. E nesse sentido, eu acho que isso não é bom para as mulheres, para os homens, para a gente que quer constituir família, não é bom para ninguém. Os critérios têm que ser objetivos nesse sentido. E quando a gente vai abrindo o escopo, não, isso aqui é uma misoginia, eu tenho que descobrir, isso aqui agora é misoginia? Se eu interromper uma mulher na discussão, é misoginia ou não? Se eu interromper a Carla numa fala, eu vou ser preso ou não? Que isso? Então, assim, a diferença do remédio pro veneno é a dose. E a dose, em certas políticas identitárias, está passando muito do aceitável. E me assusta a direita bolsonarista que acha que tudo é uma armadilha eleitoral e quer, não, vou votar a favor. Não quer nem trazer discussão. E isso, desculpa, pessoal, isso aqui não tem nada a ver com... Eu acho o movimento Red Pill tosco, ridículo, não tem nada a ver com isso aí. Agora, eu tenho familiares, eu tenho irmãs, e assim, não é uma discussão com interrupções ou uma pretensa misoginia que traz medo para essas pessoas. É andar na rua e ser assaltada. Essa é a grande preocupação da maior parte das mulheres. Carla? Não, claro. E as mulheres também são mortas pelos seus companheiros, há um feminicídio e nessa onda Red Pill há aí um crescimento de diminuir o papel da mulher, né? Então, por exemplo, eu queria saber a opinião do senhor em relação ao caso do influencer, que é o policial rodoviário federal, que chama Café com Meu Pai, acho que o senhor deve conhecer a história. Ele foi indiciado agora por falas misóginas. Então, eu queria saber o que o senhor acha que é certo o indiciamento. E aí, só para concluir a minha pergunta, a pergunta do Zanini em relação ao PL da misoginia, o senhor não acha que se colocasse nesse PL justamente esses critérios do que é o que não é, não poderia ser uma solução? Veja, eu não vou ficar na posição de advogado do influencer Café com Meu Pai. Até fui ver o caso dele ali, ele é um bolsonarista, eu acho, ele nem gosta da gente. Então, eu nem sei, eu sei que o conteúdo dele é voltado pra mulher e o público dele é público feminino.
feminino. E aí é uma questão dele com o público dele. Eu acho que nenhuma mulher foi obrigada a ver o conteúdo dele. E não acho que, a não ser que ele tenha realmente cometido um grande crime, eu não acho que ele deva ser alvo de perseguição. Eu realmente não sei. Existe algum conteúdo absolutamente misógino ali? O que eu sei dele, até pelas estatísticas das redes sociais dele, é que mais da metade do público dele é composto de mulheres. Não sei que essas mulheres sejam masoquistas. Mas é que, infelizmente... Espera só um pouquinho. Mas a gente vai dizer pra elas o que elas podem ver ou não. Ah, entendi. Aí elas não têm capacidade de julgamento. É que são todas mulheres maiores de idade, de classe média, aceitando seguir um influenciador. Eu não quero me colocar aqui como um defensor do café com seu pai, porque eu nem sei direito qual é o conteúdo dele. Acho que é um conteúdo de relacionamento. Agora, é esse nível de tutela que a gente quer ter? Essas moças, todas maiores de idade, responsáveis, elas podem votar. Só que elas não podem ver um conteúdo sobre relacionamento. Entendi. Pô, a gente realmente acha que essas pessoas são umas idiotas. Não, eu só queria completar, Renan. É que eu acho assim, claro, são mulheres adultas, mas é que a gente tem um machismo estrutural enraizado e nós temos mulheres machistas, é evidente. É uma questão cultural mesmo. O senhor acha que isso também não tem que ser atacado? Então vamos criar filhos machistas que vão continuar agredindo mulheres e mulheres que vão continuar agredindo a ser subvenientes aos maridos? Você acha que a gente não tem que eu não entendi tentar o ponto, evoluir como sociedade? Eu não entendi o ponto, assim... Então, que as moças que seguem esse cara, eu não sei o conteúdo dele. É um conteúdo sobre relacionamento. É um básico que eu sei. Não vou ficar assumindo o papel de advogado e influenciador. Agora, me parece que um cara que tem centenas de milhares de seguidores... Ou, né, o que você tá me escrevendo é um monte de mulher masoquista, ou nós estamos adotando um critério muito subjetivo do tipo, há um machismo estrutural, e aí essas mulheres não podem acompanhar o conteúdo dele. É um conteúdo que a elas, veja só, é proibido, porque senão elas podem reproduzir um machismo. Eu acho isso profundamente autoritário, acho isso profundamente vago e profundamente perigoso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta mais sobre a relação da sua campanha e da sua candidatura com esse público feminino. Claramente, o seu público prioritário nesse momento, o senhor já falou isso em algumas entrevistas, são jovens, ali, né, de 20 a 30, até 30 anos talvez, e majoritariamente homens. Essa certa dificuldade com o público feminino que o MBL tradicionalmente teve, que talvez o senhor tenha também na sua pré-candidatura, o senhor acha que tem alguma relação com alguns episódios aí pelos quais o senhor foi acusado no passado? Acho que o mais notório deles, embora não seja o senhor diretamente a pessoa que falou aquelas frases famosas, foi o Arthur Duval, vulgo Mamãe Falei, né, naquela célebre viagem à Ucrânia, frases que eu acho que não preciso nem repetir aqui, mas o fato é que o senhor estava na viagem também, o senhor estava do lado dele, não sei se o senhor ouviu ele falando essas frases, mas enfim, o senhor acha que tem alguma resistência, esse passado de algumas críticas a comportamentos com mulheres pode de alguma maneira influenciar nessa dificuldade que o senhor pode ter na campanha, e se o senhor aceita e admite que cometeu alguns exageros e alguns erros com esse público no passado? Não é. É que o fenômeno da direita em rede social, ele é bem especial. Todo fenômeno de vanguarda à direita, ele tem de ser mais jovem e mais masculino. Foi assim com o Bolsonaro, foi assim com o Trump, foi assim com o Milley. Pra dar 3 exemplos aqui. Todo fenômeno de esquerda, de vanguarda, jovem, ele costuma ser mais feminino, mais gay, com mais minorias. Isso na política contemporânea. O que acontece? Quando o MBL ele estava mais inserido, inclusive, no conjunto geral da direita, bolsonarista, até, por exemplo, 2019, nosso público feminino e masculino era completamente equilibrado. Nós tínhamos uma participação de mulheres mais velhas bem maior. Mulheres mais novas nem tanto, porque elas estavam mais à esquerda. Isso no mundo todo, tem inúmeros estudos sobre isso. Quando nós rompemos com o universo do bolsonarismo, ali em 2019, aí nós ficamos apenas com o público mais jovem, que é um público de vanguarda, que vai ser mais masculino. E isso é uma condição de um processo de crescimento. Quem começa como vanguarda na direita, em geral no mundo, é isso. E você não tem vários Artures Duval fazendo áudios nesses lugares. O caso do Milley é um caso específico, o caso do Bolsonaro específico, o caso do Trump específico, e é o nosso caso também. O que está acontecendo agora é a famosa regressão à média, no caso das mulheres. O número de seguidores nossos feminino vem aumentando bastante e o nosso apelo junto a esse universo começa a subir. Várias lideranças nossas têm um público feminino igual ou maior do que o masculino. Isso é parte de um determinado processo. Mesma coisa eu posso falar, por exemplo, o processo que o Mandami passou em Nova York. Ele quase não tinha um eleitor masculino. Ele passou por um processo também de conquista ao longo do tempo. Isso é parte do jogo, isso é parte de um processo de novidade política. Eu volto a colocar, a gente vai pegar um público intelectualmente muito curioso, a gente vai pegar um público muito aberto a novas tendências, novas linguagens na internet. Mas só para fechar esse tema feminino, digamos assim, o fato do Arthur Duval continuar no MBL, no Missão, ser uma pessoa importante, da sua confiança, participar da sua campanha, pode de alguma maneira prejudicar o senhor junto ao eleitorado feminino, o senhor acha? Não sei, mas eu não vou abandonar um amigo se isso me prejudicar eleitoralmente, porque eu acho que ele é uma pessoa muito valorosa, ele errou,
Ele já se desculpou pelo erro dele e ele foi cassado não por conta disso. Ele teria cargo no seu governo, por exemplo? Não sei se ele teria saco para ser o ministro. Não acho que não é muita pegada dele, não. O Arthur, ele tá agora num processo de construção de lideranças. Ele tá rodando o Brasil, ajudando a formar novos líderes. Não é uma discussão que a gente teve. Aliás, ampliando essa pergunta, com quem que o senhor governaria, assim? O seu ministério seria o quê? Seria um ministério formado por quem? Por pessoas do Missão/MBL? Ou pessoas de outros partidos? Ou, eventualmente, técnicos? Como é que o senhor montaria a sua equipe? Essa é uma pergunta sensacional. Eu gosto muito disso, porque tem uma coisa legal nesse fenômeno que eu tô descrevendo, que, assim, as melhores cabeças das novas gerações estão vindo pra gente. Então, eu pude palestrar em Stanford, em Harvard, em Yale, para estudantes brasileiros. Todo mundo conhece o projeto, homens e mulheres ali, inclusive. A galera nas melhores faculdades no Brasil, mesmo numa cidade humilde, pobre, quando tem um jovem interessado em política, esse jovem gosta da gente. Então, há muito material humano interessante nas melhores empresas, nas melhores faculdades, gente com startups, gente que trabalha com tecnologia, disposto a participar conosco, que enxerga a gente como um governo de disrupção. E que vai participar, não só participando da parte de propostas do Livro Amarelo, mas participaria do governo. O que eu não vou fazer, assim, de iniciar, eu não vou querer chamar um medalhão para falar que eu sou validado por um medalhão. Até porque o medalhão hoje tá desatualizado pro que a gente precisa fazer. Se eu chamar um medalhão para falar de SUS, eventualmente ele não vai entender o impacto que machine learning, inteligência artificial vai ter no SUS. A gente vai fazer uma revolução no SUS. E a gente tem que trazer pessoas jovens para participar disso. E quando jovens, não só jovem de idade, jovem de cabeça. A gente vai entender assim, se você tiver prontuário único no SUS, se você tiver uma centralidade para você obter os dados sobre as pessoas, sobre as enfermidades, você vai poder gerir estoque, você vai poder ter uma capacidade preditiva sobre o avanço de determinadas doenças, que é sensacional. Eu não sei se um medalhão na área da saúde está pronto para essa discussão, porque isso é uma discussão de vanguarda na China, discussão de vanguarda na Inglaterra. Salvador, falam muito do Bukele sobre a parte de segurança. Salvador está fazendo uma revolução nessa área. Eu vou querer saber quem são as pessoas para trabalhar comigo nisso. E essas pessoas já existem. Então, seria um governo que eu vou procurar talentos novos, e essas pessoas já existem, para ser bem claro, para participar de soluções novas para o Brasil. Pré-candidato, outro tema importante na sua pré-campanha é a segurança pública, um tema que o senhor coloca com muita ênfase. Quando o senhor fala que vagabundo se trata na bala, se mata, se elimina, isso não é uma atualização do velho ditado de que bandido bom é bandido morto? E eu pergunto, bandido bom é bandido morto? Bandido bom que se entrega, ele vai pra cadeia e fica bastante tempo cumprindo pena. Bandido que não resolve se entregar e tá segurando um fuzil e tá ocupando territorialmente uma área do Brasil de maneira ilegítima, ele basicamente vai morrer. Acho que não há muito escolha. Eu acho que isso é meio consensual. Assim, pense uma nação... Se os Estados... Só um ponto. Se os Estados Unidos permitiriam que um bairro, que o Queens, fosse tomado por uma facção e a facção fizesse, vamos dizer, a segurança no Queens. Isso é inimaginável numa nação séria. Se a China permitiria que um bairro em Xangai tivesse isso, a gente não pode permitir isso no Brasil. E aí uma pessoa que tá fazendo essa ocupação territorial, ou ela vai presa e se entrega, se ela não quer se entregar, ela acaba morrendo. É o básico. Então, pegando uma declaração que o senhor falou também, que quer apenas prender e matar as lideranças do crime organizado. Mas, de novo, essa questão, o senhor está explicando agora melhor, né? Se não se entregar, vai morrer. Mas desse jeito que o senhor fala, não parece… Aí eu quero saber a sua opinião em relação à pena de morte. O senhor imagina, se eleito, colocaria a pena de morte como uma pauta do Brasil para a gente enfrentar ela, já que o senhor está defendendo nesse caso… Claro, né? Enfim, são criminosos, etc. Mas a gente não tem pena de morte no Brasil. Aí eu queria sua opinião sobre isso, também misturando um pouco, já aproveitando com a questão religiosa, né? Eu não sei exatamente como é que o senhor vê essa questão, que é uma questão que tende ali a, digamos, afastar uma parte do voto cristão, digamos assim. A gente tem pena de morte no Brasil e a pena de morte ela é executada pelo crime organizado nos seus tribunais próprios, ocupando de maneira ilegítima pedaços do Brasil. A gente tem pena de morte na Rocinha, a gente tem… O senhor como presidente… Calma, deixa eu molhar o bico. O presidente da República nem sequer com essa Constituição pode instituir a pena de morte. Porque era cláusula pétrea, a gente nem pode fazer isso. Isso seria numa discussão a posteriori, que vale a pena a gente ter de uma constituinte num momento novo. Com a Constituição que nós temos agora, a gente pode aumentar muito as penas, que é o que eu pretendo fazer de pronto. Aumento de penas. E quando eu falo no prender ou matou, a discussão que nós temos que ter, que envolve o combate ao crime organizado, é colocar muita energia e muita ênfase nesse enfrentamento, na reocupação do território brasileiro. O entendimento que o Estado brasileiro tem que ter de que aquele território é dele. Veja, cara, tem uma coisa que me choca quando eu ando no Rio de Janeiro.
quando eu vejo, por exemplo, generais, já tive reuniões com membros das Forças Armadas que vão naqueles clubes militares, perto da orla ali. E aí eles vão nas reuniões, mas ele próprio militar, cuja função primordial é a defesa do nosso território, ele tenta evitar os territórios ocupados pelo crime. Ele mesmo sabe que aquele território brasileiro que ele deveria constitucionalmente defender não pertence ao Brasil. Mas ele vive naquela loucura que nós passamos a aceitar de que o crime organizado realmente é dono, é legítimo. Então, o que eu tô chamando é uma convocação por parte do Estado brasileiro a uma guerra para retomar territórios que são brasileiros e cidadãos brasileiros que estão na mão de gente que não tem o direito de controlar eles. A família do Marcinho VP não pode controlar pedaços do Brasil. Inclusive, o senhor defende algo chamado direito penal do inimigo, salvo engano, né? Sim. Que é pelo que eu andei lendo que o senhor tá defendendo, seria algo como algumas situações, alguns criminosos não teriam os mesmos direitos em julgamentos de defesa, de advogados, eventualmente, criariam um sistema jurídico próprio para algumas pessoas, algumas categorias de crime. Isso é factível, tendo em vista a nossa Constituição, que defende a ampla defesa, que defende o direito das pessoas, rebaterem acusações, o direito de não serem atropelados pelo Estado? Que tipo de proposta é essa que criaria um sistema judicial paralelo? Não é um sistema judicial paralelo. É um enquadramento específico para entidades e grupos que têm, vamos dizer, indivíduos ali pertencentes, como uma facção criminosa ou um grupo terrorista, que merecem um tratamento diferente, dado que eles não aceitam, e essa é a premissa da teoria do Günther Jacobs, que é o autor da tese, eles não aceitam a autoridade do Estado e fazem um combate eminentemente político e existencial ao Estado, e estão em permanente cometimento de crime. Uma facção criminosa, com seus membros que estão ocupando, por exemplo, um bairro, eles estão em permanente cometimento de crime. Aquela ocupação, ela é uma anomalia jurídica. E aí o Estado brasileiro não pode tratar aquela pessoa que está, vamos dizer, ocupando o Complexo da Penha como um ladrão de galinha, como uma pessoa que teve uma briga de trânsito. Mas isso não é inconstitucional? Não, claramente de maneira inconstitucional? Alguma. Não é inconstitucional, Zanin. Não é constitucional. É um enquadramento que você tem que fazer dentro da lei brasileira, estabelecendo um tipo penal para que essas pessoas que são... Aí você faz o levantamento junto com a Polícia Federal, junto com a BIM, as pessoas que fazem parte das facções criminosas. Estabelece-se por lei, junto com o Congresso Nacional, essas são as facções que vão ficar circunscritas e tem que ser uma definição muito, muito clara e muito precisa. Essas facções terão um tratamento diferente. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal O Futuro dos Cortes. Te vejo no próximo vídeo.